ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, o meu nome é Vasco Matos Rodrigues, sou jornalista de ciência e este é mais um episódio do podcast ScienceCast. Uma conversa com ciência, uma conversa com um cientista também. Hoje o cientista é João Carvalho, obrigado por estar connosco. Obrigado, Vasco. O João é biólogo, o seu doutoramento é em Biologia, a licenciatura também em Biologia e o mestrado foi em Biologia Aplicada. Aplicada a quê? Ecologia aplicada, portanto, neste caso foquei-me nas populações de veado em Portugal e realmente apliquei uma série de métodos de monitorização populacional para quê? Para percebermos um bocadinho melhor como é que se organizam as populações, os números, se estão em desequilíbrio ou não, se impactam ou não as atividades humanas, portanto, os grandes herbívoros, os ungulados no geral, em algumas circunstâncias, em alguns contextos espaciais, têm um impacto grande em algumas atividades humanas e, portanto, foi para perceber até que ponto o conhecimento gerado nos poderia ajudar a controlar, a mitigar esses impactos e a ter um conhecimento ecológico das populações que foram estudadas. Daí a ecologia, portanto, conhecimento ecológico aplicado a uma situação em concreta, à mitigação de impactos e potenciais prejuízos provocados pela atividade dessas espécies. Sim, já vamos falar de alguns desses prejuízos e das vantagens também, mas o processo de investigação que tem desenrola-se muito no terreno, então. Sim, o nosso laboratório é o terreno. O nosso laboratório é o terreno, embora também façamos trabalho de laboratório, claro. Genética, também com outros compartimentos, naturalmente. Aliás, temos vários projetos em curso nesse sentido, mas o nosso laboratório é o campo. E, portanto, e sobretudo ambientes mediterrâneos. Embora façamos investigação de outros ambientes, também os ambientes mediterrâneos são aqueles que realmente nos, e a mim particularmente, me fascinam pela multicausalidade. Multicausal. São compartimentos multicausais. É difícil explicar algo e é um desafio. E é por isso que é tão giro e fascinante. Quando falo em mediterrâneos, mas Portugal é todo ele no território mediterrâneo? Mediterrâneo, ou é mais no Atlântico, sul, ou é mais Atlântico. No sul do país que fazem... Temos no sul do país, mas o interior norte também tem influências mediterrânicas muito vincadas. Pois. O norte litoral mais atlântico, mas se formos para o interior, desde o Vale do Coa até cá para baixo, mais para sul, portanto, o bioma mediterrâneo, o clima mediterrâneo faz sentir de uma forma muito vincada. Muito Conhece o país de les a les, então, se calhar, não? Diria, portanto, vou conhecendo o país. Conheço. Quando vão para o terreno, como é que é a relação com as populações? É fantástica. É espetacular e muito, lá está, muito contextual. Temos um país tão pequenino e tão diferente a nível de como as pessoas, as populações, por exemplo, encaram uma espécie. Posso lhe dar o caso dos ungulados e do lobo, por exemplo. Sim. Por exemplo, temos trabalhos com lobo, temos trabalhos com ungulados. Trabalhamos muito a questão social, que é muito importante, cada vez mais importante na questão da conservação. E, por exemplo, o lobo em Montesinha, em que temos um ecossistema lindo, maravilhoso. Temos o lobo, temos vários ungulados, o corso, o veado, o javali. Aí a população vive sobretudo dos cultivos, hortícolas, o castanheiro. Os veados destroem o castanheiro, o javali come as castanhas. Sim. E, portanto, as pessoas querem mais lobos para controlar a população. Vamos para o sul do Douro. O que é que se passa? População muito dependente da pecuária. O que é que o lobo faz? Tem que se alimentar. E na ausência de presas silvestres, que apesar de tudo são cada vez mais constantes da dieta do lobo, alimenta-se, pobre do bicho, não é? Pobre do lobo, da pecuária. E as pessoas, queremos mais ungulados. Portanto, a parte contextual, em poucos quilómetros, varia imenso. E esse estudo é muito interessante. E depois, conclusões disso? Em que é que essas conclusões científicas se traduzem? Sei lá, em regulamentações, em proteção às espécies? Traduzem-se necessariamente. Por exemplo, temos um trabalho recente também que avaliamos a dieta do lobo e do cão, portanto, errante, do cão asilvestrado. E percebemos que realmente há aqui questões muito semelhantes a nível de dieta, que muitas vezes estamos a responsabilizar o lobo e às vezes até o cão, aquelas matilhas que são responsáveis por determinados ataques. E, portanto, temos de ter aqui alguns cuidados. A nível, por exemplo, um projeto de javali que tivemos, que se enrolou entre 2020 e 2022, que promoveu também uma alteração na legislação no que toca à exploração cinegética da espécie, porque o javali realmente tinha uma população com uma densidade considerável em alguns aspectos, com estragos, com conflitos com as atividades humanas e, portanto, o nosso estudo permitiu também, de certa forma, em determinados contextos, providenciar medidas para fazermos esse equilíbrio populacional que é importante em alguns contextos. Tem havido notícias sobre ataques, entre aspas, dos javalis a colheitas, não é? E depois as pessoas, os agricultores
a defenderem e a reivindicarem mais autorização, uma autorização mais larga para o abate, não é? Exatamente, desde o controle de densidades até apoios aos próprios agricultores para debelarem esta questão. Imagino que é o Vasco ter um milheiral, um cultivo até para a subsistência de um dia para o outro, uma espécie como o javali ou outra qualquer, destruir. Eu percebo essa reivindicação, nós percebemos, trabalhamos muito com as pessoas, estudamos para quê? Para encontrarmos o equilíbrio entre o que é a conservação e a sua compatibilização com as atividades humanas, que não as podemos colocar de parte necessariamente, ainda por cima num ambiente como o nosso, mediterrâneo, onde o homem esteve sempre presente e fez parte da evolução do ecossistema, das espécies, e esta interação é fascinante. Portanto, não é fundamentalista dizendo nem pensar em matar os javalis ou em caçar os javalis. Não, diria que é uma necessidade em alguns aspectos. Aliás, o javali é uma espécie cinegética por excelência a nível territorial e é caçada nas milhares de zonas de caça que temos pelo país. E não é matar, porque até pode, por um lado, garante-se esse equilíbrio, ou tenta-se garantir esse equilíbrio, e por outro lado, há um valor alimentar até, não é? Associado, claro. Embora há regiões do país em que o javali tem algumas, portanto, a nível sanitário, alguns problemas, no entanto, o recurso como alimento, e aqui os nossos vizinhos espanhóis são muito bons a potenciar economicamente as espécies de caça. Nós ainda temos um caminho a fazer, mas que vamos fazer naturalmente. Mas sim, portanto, a caça é um aspecto essencial, neste caso, para o equilíbrio populacional de algumas espécies. Portanto, referiu aí os cães selvagens, entre aspas, silvestrados, errantes, que são muitas vezes confundidos com lobos. Recentemente houve um indivíduo que foi morto por uma matilha desses cães, e acho que depois conseguiram apanhar 2 dos cães. Portanto, é bom que se perceba que não foram os lobos propriamente, não é? Exatamente. Portanto, isto é uma questão que tem que ser trabalhada. Portanto, cães errantes, gatos errantes, cães que são deixados ao abandono, normalmente podem formar matilhas, e essas matilhas podem ter consequências não apenas para a vida silvestre, vida selvagem, mas também para o próprio homem, como vimos aqui neste aspecto. E essas consequências, por exemplo, na vida selvagem, que é aquela que me é mais... que eu, enfim, consigo desenvolver um pouquinho melhor, vão desde ataques, predação, hibridação com o próprio lobo, e os gatos, por sua vez, também têm impactos muito consideráveis. Portanto, é preciso também termos a consciência que termos estas espécies que se asilvestraram, não é? Que vivem de uma forma errante na natureza e em contacto com espécies silvestres, tem um impacto significativo. É um tema muito interessante. Falou dos lobos já também. Recentemente, portanto, na União Europeia há uma legislação, há recomendações que permitem o abate de lobos, nomeadamente em Espanha, no norte de Espanha. Já muito recentemente houve essa abertura para... Provavelmente porque havia lobos a mais, ou o equilíbrio não estava... Enfim, essa questão do lobo é muito mais delicada, ou em particular, portanto, a caça aos carnívoros custa-me, e nomeadamente ao lobo, é assim, uma questão muito, muito delicada em alguns aspectos. Em Portugal, portanto, é uma espécie protegida, com uma lei específica. Em Espanha já foi caçada, entretanto passou ali por um período diferente, agora parece que foi legalizado ou está a equacionar essa questão. Existiam as subastas, portanto, os leilões para caça ao lobo. Portanto, há uma tradição grande a norte do Douro. Isto tudo foi disputado por um problema, não foi? Parece que foi com um pónei na altura, e portanto é para perceber como quando certas questões nos afetam diretamente, as coisas podem mudar muito rapidamente. Ou em particular, e estou, portanto, em perfeita harmonia e em perfeita sintonia com os meus colegas, que não defendem a caça ao lobo em alguns contextos. Noutros contextos, presumo e aceito que se reavalie, que se avalie essa possibilidade, mas custa-me um bocadinho, em particular, ver um carnívoro icónico, um carnívoro tão importante para os nossos ecossistemas ser caçado. Mas há um historial. Qual é o valor, digamos assim, do lobo para nós, o valor, para o humano?
Porquê é que se deve proteger o lobo, digamos assim? Então, temos um valor iconográfico, um valor histórico, um valor sociocultural importantíssimo. É uma espécie, como qualquer outra, tem o direito de... E depois temos um valor ecológico muito grande. Já viu que era uma paisagem ter um lobo que controla toda uma densidade populacional de grandes herbívoros que, por sua vez, influenciam todo um manancial de compartimentos da vegetação e do solo. Termos um ecossistema completo. Um ecossistema sem um predador não é um ecossistema completo e muitas vezes é o homem que tem que fazer o papel de predador. Portanto, temos os predadores, temos o lobo neste caso, uma espécie que tem associado a um simbolismo único, não é? Um valor icónico nas nossas paisagens, só por si é um valor de orgulho. Associado ao aspecto ecológico, é realmente uma mais que justificativa para o termos, não é? Reparem, e há pessoas que conseguem capitalizar muito bem, até do ponto de vista ecoturístico, e tendo uma visão mais pragmática e objetiva. Por exemplo, lembro-me agora falando aqui do urso. Por exemplo, o urso em 2019 teve uma entrada circunstancial, foi uma coisa que aconteceu em Montezinho. Foi umas colmeias. E o senhor que sofreu esse dano capitalizou para dizer terra do urso, venham ver, foi aqui. Portanto, há aqui formas de ver as situações, o que se passa. Sei que há situações e que os impactos são grandes em alguns aspectos, mas pronto, cabe-nos a nós também conseguirmos chegar a um equilíbrio. De equilíbrio, não é? É preciso um jogo de cintura grande. Neste momento há ursos em Portugal? Não há urso em Portugal. Temos, portanto, nos Pirineus, temos na Cantábria 2 núcleos. Há umas incursões cada vez mais frequentes a sul e, portanto, temos vários alunos e um aluno de doutoramento em particular a fazer um trabalho socioecológico para perceber até que ponto socialmente estamos aptos a receber mais para o sul essas visitas e, portanto, aqui reforça a importância. Aliás, acho que um colega, o Nuno Negrões, já esteve aqui também, falou sobre a importância social da conservação, e trabalhar com pessoas é desafiante, mas é muito bonito e um complemento importante ao trabalho que fazemos. Aquele projeto, o Loopy Links, em que está envolvido, qual é o objetivo? Portanto, o projeto Loopy Links, aqui coordenado pela Rio Wilding, a Universidade de Aveiro está envolvida, como esteve no Wolf Flux, também no projeto que antecedeu esse Loopy Links, tem como objetivo, basicamente, criar as condições para que o lobo e o próprio lince possam coexistir, de certa forma, em equilíbrio com as atividades humanas e providenciar também as presas necessárias para que o lobo e o próprio lince não tenham que recorrer a presas de origem doméstica, digamos assim. Nós, Universidade de Aveiro, estamos com a componente das presas silvestres do lobo, nomeadamente com o jabali, com o corso, com o veado, fazendo monitorização no campo, sabendo quantos é que há, onde é que se calhar é necessário um reforço, e, portanto, esse é o nosso objetivo nesse projeto em particular. Essa monitorização é feita por observação só ou implantam um chip para um GPS no animal para saber? Há vários métodos. Há vários métodos, nomeadamente o javali, por exemplo, é uma espécie muito difícil de observar. O Vasco já o terá visto, mas não é uma espécie que se observa com frequência. Nunca viu? Não. Então um dia vou levá-lo a ver. E portanto, o que é que nós temos? Temos um conjunto de métodos, alguns de observação direta, mais destinados e mais indicados para determinados grupos de serviços, por exemplo, o veado, pontos fixos, transectos lineares para observação direta. O jabali, por sua vez, e o corso são muito mais esquivos, são mais difíceis de observar. Portanto, ocorrem em áreas de mato mais desenvolvido, em áreas de bosque, e portanto usamos dispositivos que são as armadilhas fotográficas, câmaras de armadilhagem fotográfica, em que colocamos em locais pré-definidos, em áreas em que tentemos enviesar, não enviesando a amostragem, mas tentando garantir a representatividade dos vários habitats da área, e sempre que um animal passa à frente da câmara, ela dispara. Dispara a fotografia. Fotografia, exatamente. E não chegamos aí. E portanto, desde lobos, jabalis, veados, corsos, mesocarnívoros, como o tchuga, a gineta, a raposa, é tudo apanhado. Repare no manancial de informação que temos ao nosso dispor. Temos o local, temos a espécie observada, temos a hora que foi observada. Repare no que conseguimos obter a nível de atividade, a nível de ocorrência, e depois usando ferramentas espaciais, geoespaciais, estatísticas, o que conseguimos extrair daí. Pois, eu sei que também utiliza aí a informação geográfica, o sistema, não é? Sim, eu adoro os sistemas de informação geográfica. Aliás, é uma ferramenta que nós usamos, é uma ferramenta que é transversal a muitas áreas de conhecimento. E na ecologia, em particular, dá-nos muita informação. Repara o que é ter esta informação tão específica. Ter o local,
ter a hora, conseguimos mapear, conseguimos modelar, conseguimos circunscrever a dúvida, não é? Aprimorar o conhecimento sobre o local em que determinada espécie está, que efeitos pode ter em determinado contexto, o que é que podemos fazer para mitigar, eventualmente, potenciais encontros com as atividades humanas. E também usamos, Vasco, colar GPS. Usamos no corso, usamos no javali, e aí sabemos exatamente ao minuto o percurso que realizam. Também é usado no lince, por exemplo, e daí sabemos que há linces que caminham centenas e centenas de quilómetros. Sim. É formidável. O método das câmaras fotográficas que estão lá, portanto, exige que regularmente vão lá ou transmite automaticamente? Como é que isso... Há transmissão automática, mas essas câmaras são mais caras. Certo. Por sua vez, às vezes seriam mais útil, até porque às vezes são roubadas. Enfim, estão no terreno, pode acontecer. O que acontece é o seguinte: nós colocamos as câmaras em locais bem escondidos, camufladas, e deixamos lá estar as câmaras por um período que pode variar entre 1 mês e 2 meses. Tem cartões de memória com alguma capacidade de armazenamento, temos pilhas, e as câmaras que nós temos, por acaso, até são bastante económicas, e no final dos 2 meses vamos lá recolher as câmaras. E é sempre um motivo de grande entusiasmo ver o que é que as câmaras nos reservam. Pois, porque não sabem, não é? Rigorosamente nada. Às vezes vemos um evento de predação, vemos um lobo a passear com um corso na boca, vemos um gato bravo com uma lebre, vemos uma cópula, vemos coisas lindíssimas. E depois esses dados são trabalhados, não é? Sistemas de dados. Naturalmente, sim. E servem para precisamente darmos resposta. Ter conhecimento, e depois esse conhecimento é usado por quem? É traduzido. Nós temos aqui vários pontos onde podemos usar este conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento fundamental é essencial. Portanto, a ecologia fundamental continua a ser fundamental. Claro. E será sempre. E depois, aspectos práticos. Aspectos práticos, seja de controle populacional, seja de reforço populacional. Imagino que estamos a estudar as presas do lobo. Chegamos à conclusão que ali não há presas e queremos garantir a sustentabilidade da espécie a longo prazo. Se calhar, uma reintrodução do corso aqui ou ali justificar-se-ia. E, portanto, do ponto de vista aplicado, é isto que também desenvolvemos. E isso é em colaboração com os CCDRs, por exemplo, ou com o Ministério da Agricultura? ICNFs, portanto, entidades locais, associações, autarquias. Portanto, tentamos ter muito pessoal informado para saber o que é que nós estamos a fazer no terreno, embora em Portugal às vezes é um bocadinho difícil, porque temos um território muito compartimentalizado, não é? Muito heterogéneo, de minifúndio, e vamos tentar colocar as câmaras, chegar ao proprietário é muito difícil. Às vezes recebemos um telefonema que nós colocamos nas câmaras portanto, o número, o contacto. Sim. Estou, João, é o João, o que é que eu tenho aqui no meu terreno? Ai, desculpe, eu tentei chegar à sua fala, não sabia que era um terreno privado, peço imensa desculpa. Alguns são mais agressivos, mas pronto, com um bocadinho de conversa conseguimos chegar a um entendimento. Essa participação dos cidadãos, não é? É aquilo que eu costumo chamar a ciência cidadã, não é? Sim. É uma expressão concreta, correta, conceito, objetiva, não é? E sim. E aliás, a ciência cidadã é uma ferramenta, não é aproveitarmos dos cidadãos, é trabalhar em conjunto com eles. Exatamente. Há vários projetos de ciência cidadã. Ciência cidadã ultimamente tem ganho um elan, tem ganho momento, não é? Tem ganho força. Temos projetos lindíssimos, um dinamizado por um colega da Vaca Loura. Temos um projeto, as próprias vespas asiáticas que são reportadas, os ninhos para posterior destruição, são os cidadãos que reportam esses dados. Temos com invasoras também projetos nesse sentido, existem com colegas a realizar projetos nesse sentido. Mesmo com ungulados, fazíamos os censos dos ungulados na Serra de Montezinho e na Serra da Lousá, que num fim de semana juntávamos um grupo de pessoas, mais ou menos extenso, 40 a 50 participantes, em que os distribuíamos por pontos para observação. No final cruzávamos, antes fazíamos sempre uma sessão de esclarecimento, cruzávamos observações, lindíssimo. O pessoal ficava a ouvir a brama, ouvir os uivos, cruzar dados, ver... Portanto, a ciência cidadã é termos milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, a contribuir com dados. E no interior de Portugal, no interior de território, seja Portugal, seja outro qualquer, nós não vamos chegar lá e não conhecemos mais do que conhecem os locais. Claro. Portanto, temos necessariamente que falar, que ouvir, que traduzir o conhecimento que eles nos passam para nós definirmos uma melhor amostragem e tirarmos as conclusões que nos seja possível. Como é que se estabelece esse contacto? É através das escolas, através dos municípios? Vocês chegam lá na praça central da terra e como é que Há várias formas. Nós, por exemplo, se trabalharmos em zonas de caça,
naturalmente vamos às associações, falamos com os caçadores, mobilizamos os caçadores, passamos informação sobre aquilo que vamos fazer. Às escolas, fazemos ações de sensibilização com escolinhas, por exemplo. Vamos, por vezes, à autarquia. Por exemplo, se vamos estudar a nível concelhio, fazer, por exemplo, temos um projeto agora que envolve voos de drone. E, portanto, sempre que vamos trabalhar a uma escala autárquica, falamos naturalmente com a autarquia. E isso cria, pronto, as sementes para o envolvimento, para o interesse e para colaborações que são tão essenciais nesta área de conhecimento do território e da relação tão especial entre o homem, o animal e o ambiente. Claro. Mas vocês precisam de uma equipa, digamos assim, suficiente para ir aos vários sítios e para serem os monitores, digamos assim, dessas pessoas, dos cidadãos. Quantas pessoas é que vocês têm? O nosso grupo é um grupo numeroso. Sim. É um grupo numeroso. E, portanto, muitas vezes temos que nos revezar e trabalhamos até bastante. Trabalhamos muito. E, portanto, nós normalmente temos e conseguimos associar o trabalho de investigação no campo que está necessariamente inerente ao trabalho social. Sim. Se nos interpelam no campo, o que é que vocês estão a fazer? Então, gostamos de mostrar o que é que estamos a fazer. Claro. As pessoas têm curiosidade para saberem o que é que estamos a fazer. Como é que podem aplicar as perguntas que o Vasco me está a fazer? Muitas pessoas, então, mas como é que eu isso aplico? Como é que eu faço isto? Olha, eu tenho ali um milheiral que foi totalmente devastado. Como é que eu posso proteger? Está a entender? É este trabalho que não é investigação por investigação. Estamos a trabalhar num terreno, num território que tem uma população curiosa e que tem todo o direito de saber o que é que estamos lá a fazer e de beber da nossa informação e da nossa investigação. E para vocês é muito útil, não é? É ótimo. É aquilo que nos realmente move e aquilo que nos fascina é ver que nós temos realmente um impacto. Não é? Temos estado a falar muito do terreno, mas há pouco disse-me que também há trabalho de laboratório. O que é o trabalho de laboratório? O trabalho de laboratório também ele tem as suas particularidades. É um trabalho muito, muito bonito e aqui podemos dividir realmente em 3 trabalhos. O trabalho de laboratório, o trabalho de campo e o trabalho de secretária. Portanto, antes falava-se do biólogo da bota e o biólogo da bata, agora podemos falar o biólogo... Do bote, também havia do bote, do bote. E agora podemos falar o biólogo também da cadeira. E, portanto, o trabalho de laboratório, temos o laboratório de genética também, que fazemos muitas análises genéticas para avaliação de uma série de indicadores que nos peçam ou tenhamos interesse no âmbito de projetos, prestações de serviços, etc. E temos também aqui numa área temática que me é muito cara, que é o impacto dos grandes herbívoros, por exemplo, na funcionalidade dos ecossistemas, em que nós realmente retiramos, colhemos amostras no terreno, num gradiente de densidades e, por exemplo, trabalhamos com equipas muito focadas na questão do solo, propriedades físico-químicas, ciclo de nutrientes, o bioma, portanto, as bactérias e os fungos que aí existem e como é que o microbioma, como é que os ungulados em diferentes densidades impactam essas questões. Portanto, isso envolve trabalho laboratorial necessariamente, trabalho laboratorial exigente. Temos o impacto dos ungulados na vegetação e, portanto, temos aqui a parte da flora associada também, em que podemos colher, trazer para melhor identificação, etc. Colher umas folhinhas para retirar uma série de indicadores. Temos trabalho de impactos ungulados ou de algumas propriedades, incêndios, por exemplo, nas comunidades de invertebrados, e aí recolhemos invertebrados para identificação em laboratório. Portanto, nós passamos muito tempo em campo, mas passamos muito tempo em laboratório. Isso que me está a falar tem a ver com o projeto Force? Não, este em particular que eu estou a falar é o projeto R-Wild Coa, que é Desafios e Oportunidades do Processo de Naturalização do Vale do Coa, em que temos um laboratório natural, a Faia Brava, neste caso, em que temos uma densidade distinta de ungulados, em que é um laboratório a céu aberto precioso. Nós conseguimos, de certa forma, estabelecer amostragens, temos a oportunidade de algo que é difícil, que é no campo estabelecer, portanto, réplicas com diferentes características, maior densidade, menor densidade, e perceber como é que isso impacta, portanto, a funcionalidade dos ecossistemas. Isto acho que é importante porquê? Para percebermos, num ambiente mediterrâneo, em que a aridez é cada vez maior, se calhar vamos precisar de mais espaço para menos herbívoros, conseguimos definir limiares de densidade, capacidade de carga. Portanto, isso é uma aplicação, por exemplo, deste projeto. E o tal Force que eu estava aqui a referir, isto portanto, pelo que eu vi, a certificação florestal, não é? Para a conservação da biodiversidade. Sim. Esse é um projeto coordenado por um colega que também já aqui esteve, o Luís Miguel Rosalino. Nós somos parceiros na Universidade de Aveiro e, portanto, foca-se em várias tipologias de florestas,
de produção, nativas, para perceber até que ponto é que podemos, de certa forma, mitigar os impactos associados a essas florestas na ecologia, na conservação, portanto, na dinâmica espacial de algumas espécies de ungulados e de mesocarnívoros. Portanto, sempre a relação dos animais com a floresta, com o ambiente. Floresta, exatamente. Ainda um outro projeto que eu percebi que estava envolvido, que é o Soil at Int, é assim, Sim, não é? É. Isto já tem a ver com alterações climáticas, não é? Também é coordenado pela minha amiga Rita Torres e é um projeto muito interessante porque nos tira também um bocadinho da nossa zona de conforto, mas a nível metodológico e técnico é muito interessante. Porquê? Porque nós estamos a monitorizar solos num concelho em particular, em Figueira de Castelo Rodrigo, que é representativo, digamos assim, da realidade mediterrânea. Maior aridez, muitas culturas importantes, olival, vinha, amendoal, culturas de sequeiro também. E o que é que estamos a tentar? Estamos a tentar validar um conjunto de ferramentas com amostragens em campo, fazendo o vínculo das propriedades do solo a ferramentas de detecção remota. Criar índices remotos que nos permitam, à distância, avaliar a umidade, o pH, a condutividade, a granulometria, uma série de indicadores de solo. Agora, o que é, imagino, Vasco, ter o seu terreno, não é? Não ter que ir ao local avaliar especificamente estes indicadores, ter um índice por drone ou satélite, que é o que estamos a tentar fazer, um índice que me permita ter um proxy, ter informação à mão para me dizer, ok, isto está em desequilíbrio, preciso de melhorar isto, preciso de melhorar aquilo. Portanto, é um projeto com uma parte de investigação fundamental importante. Este vínculo já é algo, queremos nós, inovador, mas com uma componente aplicada grande. Portanto, mas este não tem a ver com animais? Não tem a ver com animais diretamente. Tem a ver com técnicas de monitorização ambiental. Pois, lá está. E depois aí sim pode haver, do que já estivemos a falar, o ambiente também afeta e é afetado pelos animais, não é? E outra coisa interessante, que é, muitas vezes nós temos um projeto, temos um objetivo, mas o que se aprende para chegarmos àquele objetivo é muitas vezes aplicado noutros ramos da ciência. Isso é fascinante. Ainda uma questão sobre a sua tese de doutoramento. Sim. Que era foi sobre a cabra. Cabra Montés. É? Cabra Montés. É a rainha das serras ibéricas. Em Portugal só existe no Gerês. Mas em Espanha existem várias regiões. A cabra Montés só existe no Gerês, é? Aqui em Portugal só. Portanto, foi fruto de um projeto em Espanha. Escaparam de uns cercados e começaram a colonizar o Gerês. E agora existe 3 núcleos. A última vez que fizemos trabalho nesse sentido, está um bocadinho desatualizado o conhecimento, mas é uma população relativamente estável. Em Espanha, sim, há várias populações bastante numerosas. E qual foi o interesse? Porquê é que se dedicou a isto? A cabra Montés, só para ter uma ideia, Vasco, a cabra Montés, por exemplo, foi reintroduzida em Guadarrama, a norte de Madrid, em 1989. Ninguém fez nada, a população explodiu. Agora são milhares e milhares de cabras com impacto muito concreto em alguns endemismos, inclusivamente na flora. Portanto, elas comem tudo, não é? Comem tudo, exatamente. E daí a necessidade já de monitorizar. A tese foi um bocadinho mais longe. Qual era o objetivo? Era perceber o impacto das alterações climáticas, do habitat, do homem, através da caça seletiva, nos caracteres sexuais secundários da cabra. No tamanho do corpo, no tamanho dos cornos, que são um troféu muito procurado e muito valioso. Sim. Muito valioso, muito valioso. E, portanto, perceber até que ponto isso influencia a condição corporal. O tamanho desses troféus tem também, por si só, um aspecto prático importante. Porque se nós estamos a extrair grandes machos da população, eles não se transmitem. Claro, não há proliferação. Exatamente. E, portanto, estamos a dar preferência a mais pequeninos, fenotipicamente menos valiosos ecologicamente. Sim. E, portanto, vamos assistir a uma diminuição do tamanho ao longo dos anos, que não é isso que... Não há uma seleção natural, digamos assim. Pois, portanto, este equilíbrio entre a atividade cinegética, as alterações globais, por exemplo, na Serra Nevada, há anos que já não existem aquelas neves eternas de derretimento e há processos de deslocação das cabras ao longo do território. E as cabras têm acesso à ervinha mais fresca mais cedo no ano. Isso tem um impacto importante na condição corporal e na ecologia espacial da espécie. Portanto, são questões interessantes que, através de séries temporais grandes, nos permitem tirar conclusões fundamentais e depois aplicadas. E no nosso caso, lá no Gerês, como é que tem sido a evolução da... A evolução tem sido uma evolução significativa. Tem aumentado? Tem aumentado. Nos últimos anos já não fizemos lá trabalho nesse sentido. O último trabalho que fizemos foi no âmbito do livro vermelho,
mas estamos a falar de um núcleo já substancial, portanto, já com cabras, com um número de cabras substancial. É claro que há riscos, há aqui problemas que a cabra, sendo uma população única a nível de território nacional, pode ter, por exemplo, um surto de sarna, pode ser muito prejudicial. Aliás, há surtos de sarna na Serra de Cazorla, nos anos 90, um surto de sarna sarcóptica, portanto, provocado por um ácaro, o Sarcoptes scabiei, provocou a morte de 90% da população. Veja bem o impacto que um pequeno ácaro, que um pequeno ácaro pode ter numa população. E agora repare, esse pequeno ácaro teve um impacto brutal nas cabras. As cabras, menos 90%, deixaram de comer, com impacto no ecossistema. Portanto, num pequeno ácaro, tivemos impactos brutais no habitat. Isto é ecologia. E vocês, portanto, estudam isso mesmo, não é? Essas interações também. Sim. Falou aí várias vezes já de Espanha. Como é que é a relação com os laboratórios semelhantes, entre aspas, em Espanha? É muito boa. Porque o ambiente é muito semelhante. Enfim, a Espanha é muito diversa também. Muito diversa. Mas há zonas com certeza semelhantes a algumas zonas portuguesas. Sim, aliás, nós nos estudos que fazemos tentamos sempre incorporar a componente ibérica, não é? Porque os animais não conhecem fronteiras, não é? Um veado tanto está na Sanábria como está em Montezinho, portanto não há ali umas fronteiras fixas. Temos parcerias, aliás o meu doutoramento foi feito em parceria com a Universidade de Barcelona, com o meu orientador Emanuel, aqui em Portugal com o Carlos Fonseca, também como orientador em Inglaterra, e portanto é uma questão muito natural. É uma questão, nós partilhamos um território único, que é a Península Ibérica, em que temos uma barreira que é os Pirineus para o resto da Europa. Sim. E, portanto, estar a dividir Portugal e Espanha cientificamente não faz sentido. E a nível de gestão, a gestão transfronteiriça faria todo sentido neste contexto. E depois há uma série de encontros ibéricos que permitem fomentar esta relação tão boa entre nós. Por exemplo, temos a reunião de Ungulados Ibérica, que se realiza todos os anos, uma vez em Portugal, outra vez em Espanha. Sim. A própria Sociedade Espanhola para Estudos Mamíferos agora passou a Sociedade Ibérica. E, portanto, o caminho é um caminho ibérico. E temos uma relação muito boa de interação, de partilha, de conhecimento, de alunos que vão até Espanha, de alunos que vêm até Portugal. E, portanto, é uma relação para manter e para fomentar. E essa relação, essa colaboração, se quisermos, a nível científico, tem paralelo a nível regulamentar, digamos assim, portanto, Não, a nível regulamentar, portanto, é a mesma realidade e depois os governos não têm... Não, até porque a Espanha tem a nível de regulamentação é diferente, tem as comunidades autónomas, não é? É muito diferente. Mas a nível científico, portanto, na base, estamos a começar a criar aqui condições para que depois, no futuro, pelo menos a gestão transfronteiriça, uma pessoa possa ter os elementos para fazer pressão para que se justifique algo. Agora, a nível regulamentar, naturalmente que existem e existirão sempre diferenças, porque o território é muito diferente, a gestão do território é muito diferente. Aliás, se o Vasco for ali para a fronteira entre Montezinho e para a Sanabria, olha de um lado de Portugal, olha do lado de Espanha, vê diferenças óbvias e, portanto, uma coisa de cada vez, o caminho faz caminhando. Certo. Um elemento que certamente afeta a ecologia e afeta-nos a todos são as alterações climáticas. Portanto, tem havido um grande impacto das alterações climáticas nos vossos estudos e têm conclusões que demonstram de facto este impacto ou não? Existem as alterações climáticas, ou até generalizava um pouco, chamava-lhe alterações globais, porque assim poderíamos incluir, por exemplo, o habitat. E os ecossistemas, embora as alterações climáticas e o habitat possam estar, de certa forma, relacionadas. Mas, por exemplo, nos nossos estudos, e aqui falando em grandes mamíferos, ou mesocarnívoros também, são particularmente afetados pelo habitat. E o que se passa em Portugal é que temos um êxodo rural substancial, temos uma renaturalização dos ambientes do interior, em que os campos e as agriculturas extensivas dão lugar ou à agricultura ou à plantação intensiva, ou então à matorralização, digamos assim, e as espécies, existem espécies que beneficiam, outras que saem prejudicadas. Por exemplo, as alterações climáticas podem ter muito impacto nas pastagens mediterrâneas, por exemplo, não é? Portanto, é preciso aqui algum grau de umidade para conseguir conservar estes ambientes. Do caso contrário, vão sendo progressivamente substituídas por outras espécies linhosas mais resistentes. Mas, portanto, o ritmo de mudança, digamos assim, a diferença entre o que era há 150 anos e há 100 anos não é, se calhar, a mesma diferença
que há entre o princípio deste século e... Não é. Hoje o ritmo é acelerado, não é? O ritmo da alteração é acelerado e isso vê-se perfeitamente nas questões. Aliás, no outro dia tivemos a fazer um trabalho com as estações meteorológicas do Vale do Coa, precisamente, e as normais climáticas, nós víamos perfeitamente o que é que se passava a nível de temperatura e pluviosidade. Isso depois reflete-se, e eu aqui puxo novamente para a questão do habitat, Sim. porque, por exemplo, imagina o que é uma perdiz. Uma perdiz tão dependente, por exemplo, os pequeninos dos insetos, as adultas das áreas mais cerealíferas, e, portanto, com o abandono rural, com o uso de pesticidas, estão a ver, está a perceber o impacto que isto provoca numa população de uma ave rainha, não é? Do nosso território. Portanto, sim, alterações climáticas, alterações globais, habitat, matorralização, eixo rural, pois é um ciclo vicioso difícil de controlar. Plantações intensivas, agricultura intensiva, matorralização, portanto estamos a assistir realmente há anos a uma alteração daquilo que é o ecossistema e o habitat. Significativa, sim. Muito bem, João Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui no ScienceCast. Eu é que agradeço, Vasco, foi um gosto. O ScienceCast, que fica disponível, como sempre, nas plataformas de podcast e também na versão vídeo no YouTube. Obrigado por estar connosco também e até para a semana.